Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o Dr. Celso Schaefer, sou psicanalista sistêmico, sou teólogo e sou constelador. E sou o fundador do Centro Psicoterapêutico Integrado, o IPTH. E nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre a depressão causada por o estresse crônico. Nós vamos conversar sobre isso. Esse tema é muito relevante porque muitas vezes não é levado a sério pelos familiares, acha que é frescura, acha que a pessoa está fingindo. E isso realmente é muito importante esclarecer esse tema. Nós vamos discutir sobre as pressões do cotidiano, os sinais da manifestação da neurose e também vamos discutir as estratégias de como você pode sair desse quadro. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e apertar o sininho das notificações para receber todos os nossos vídeos. Então vamos lá entender, primeiramente, o que é o estresse crônico como pano de fundo para a depressão. Todos nós sabemos que o estresse crônico é quando a pessoa passa um período longo da sua vida passando por um estresse sempre na mesma situação estressante. Por exemplo, o marido alcoólatra. Um exemplo que eu quero te dar. Então, veja bem, o marido alcoólatra, ele bebe hoje, ele bebe amanhã, ele bebe depois. Então, é uma constância dos fatores causadores de estresse. Mas o que realmente tem o poder de criar uma depressão é quando acontece um estresse pós-traumático. Por exemplo, a pessoa é agredida ou a pessoa passa por um processo de nervosismo, isso acaba gerando um código de estresse no DNA. E aí a pessoa, como ela não se abre, ela não fala sobre o assunto, ela é muito fechada, aquele código do estresse aciona qualquer movimento estressante e vai acumulando naquele mesmo código do DNA e vai cada vez ficando como um vulcão prestes a entrar em erupção. E se a pessoa não tratar de forma adequada, cada movimento estressante vai potencializando aquele estresse, por isso que chama de estresse crônico. E aí acaba gerando um outro fator tão prejudicial quanto o estresse, que é o bloqueio do sistema endócrino, alterando a química do cérebro, causando a depressão. Por isso que nós falamos a depressão como pano de fundo, o estresse crônico. Nós sabemos que essa depressão, ela traz uma série de sintomas, alteração no sono, alteração no humor e principalmente a alteração do apetite. Alguns podem desenvolver anorexia, mas a grande maioria acabam desenvolvendo uma compulsão alimentar e passa pelo grave problema do excesso de peso. E aqui eu quero dizer para você que talvez esteja desesperançosa. Talvez você tenha tratado já há muitos anos e tenha seguido muitos tipos de conselhos, informações e técnicas. Preste bem atenção. A meditação pode aliviar o problema. O remédio pode amenizar o sintoma, mas é impossível resolver um código do DNA através de coisas externas. Então, assim, preste atenção. Não é a caminhada que vai resolver o problema. Tudo isso ajuda. Talvez você tenha tomado o remédio há 10, 15 anos e sente que está cada vez pior. Não sou contra o remédio é necessário, mas o que vai de fato resolver o seu problema é abrir o código do estresse como fonte alimentadora da depressão. E quando nós encontramos o código do DNA, aonde está ali o acúmulo de estresse, que por isso chamou-se de estresse crônico, nós abrimos essa frequência, é preciso abrir essa frequência, despolarizar essas memórias e aí vai manifestar a essência pura. Preste atenção, todo problema tem um pano de fundo. Esse pano de fundo é algo metafísico, é uma memória, é um trauma,
é um recalque, são questões de vidas passadas, são problemas de ordem espiritual que precisam ser levados a sério. Tudo isso tem que ser olhado no profundo para solucionar o problema. É importante você fazer uma reflexão profunda quando iniciou esse processo de estresse crônico desencadeando a depressão. Talvez foi numa pressão no casamento, um desajuste no casamento, um conflito, ou talvez aquela pressão no emprego, ou talvez um acidente que você se envolveu, mas preste atenção. Esses fatores externos, racionalmente conhecidos, são apenas o deflagrador de algo que já estava adormecido no seu inconsciente. Nunca um estresse no trânsito, ou um conflito no casamento, ou um conflito no trabalho, será de fato o fator causador da depressão ou do estresse crônico. Tem algo mais profundo que só numa investigação mais no inconsciente, através do método ASMI, por exemplo, que você pode de fato encontrar o seu problema. E é importante que você nunca desanime, sempre tenha uma esperança. Todos nós, absolutamente todos nós, na essência somos perfeitos. A doença é uma sombra da alma, e se nós não removermos a causa da sombra, não vai encontrar solução. Imagine que essa minha mão aqui está sobre a sua mesa, e aí na sua mesa tem uma sombra, certo? E aí você fica a vida inteira tentando remover a sombra com remédios, com meditação, com uma coisa, com chás, etc e tal. Jamais a sombra vai sair dali se você não remover a mão, o fator causador da sombra. E você tem todas as possibilidades de encontrar dentro de você o causador do problema que te perturba. E se você precisar de ajuda, entre em contato com a nossa equipe. Esse foi o vídeo de hoje e eu espero ter te ajudado de alguma forma a criar um movimento de esperança. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, dar o like e qualquer dúvida coloque nos comentários. Nós estamos aqui para te dar a mão e vamos andar juntos.